Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio de Stay Wild. Hoje com um convidado especial, meu amigo Anderson Ribeiro. Ele é um cara extremamente metódico no que faz, para o bem. E nós vamos falar sobre ele hoje, sobre de onde o Anderson veio, se é marabaense, se é paraense, se é de outra cidade. E assim, Anderson, antes de você se apresentar, eu hoje de manhã estava atendendo aqui nesse mesmo espaço. E aí eu vesti a minha skin de médico. Hoje, agora, eu estou colocando a minha skin de entrevistador. Eu estou tentando melhorar. Da de médico já está legal. Perfeito. Mas a de entrevistador eu vou pedir para que você, junto comigo, a gente consiga interagir e também, visto um pouco dessa skin de entrevistador. Tranquilo. Mas, o pouco que eu te conheço, eu sei que você tem várias skins para o teu dia a dia. Você tem a skin do pai de família, do marido, do empreendedor, do esportista, da pessoa que se preocupa com a saúde. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre estilo de vida. Eu vou deixar você à vontade para falar de onde você veio, onde você nasceu, e assim a gente vai seguindo no bate-papo. Fica à vontade. Legal. Feliz em estar aqui contigo. Lisonjeado aí pela apresentação. É um vendedor, empresário que vem falar de saúde. Então, assim, pô, bacana, né? Já é algo, para mim, atípico. Então, eu fico muito feliz pelo convite. O Anderson nasceu em Tucuruí, aqui pertinho, né? Fiquei lá até os meus 8 anos. Meu pai participou da construção da barragem, né? Então, quem é da nossa região sabe um pouquinho dessa história. Acredito que os mais antigos um pouco, né? Em 89, estagnou a construção e ele precisou buscar horizontes novos. E Marabá era uma cidade próspera já, né? Uma cidade crescente. Ele veio um pouco antes da gente, viu que poderia galgar aqui, trazer a família, e nós viemos em 89. Então eu vim com 8 anos e desde os 8 anos, estou com 42 recém-completados, a gente vive em Marabá. Vivi em outras cidades, né? Até para estudar, pela minha formação, mas estou em Marabá desde esse período. Você saiu para estudar? Saí. Todo o meu colegial eu fiz em Marabá, estudei a maior parte em escola pública, e quando eu fui para fazer faculdade, né, na época que nós iniciamos, eu iniciei e não se tinha a oferta de STEM, né, em Marabá, então eu precisava sair. Fiz Imperatriz um ano, depois fui para Belém, passei em Belém mais um ano e concluí meu curso de Publicidade e Propaganda na PUC de Goiânia. Então lá que eu Agora está tudo mais claro. Publicidade, propaganda, começo a associar aquela um pouco. skin, né, do videomaker, Sim, aí aparecendo, sim, do bom vendedor, com marketing muito bem feito. sim. E até esses dias eu vi que veio alguém te visitar, ou visitar Marabá, e você fez um acolhimento fantástico. Eu disse, tem alguém que Visite o defende essa Pará, o bandeira Rômulo. aqui, quem defendeu bem, quem fez o marketing da cidade foi bem feito, parabéns. Pois é, Foi legal, você, sim. né? É legal pela referência também, né, que é um hobby, assim, a fotografia, a parte de vídeo, sempre foi um hobby para mim. Óbvio que tem um pouco de raiz na publicidade e propaganda, né, porque a base é essa, mas sempre foi um hobby e eu percebi ao longo desse período que dava para usar esse hobby um pouco em favor da cidade, né? Tem muitos ângulos da cidade que eu sempre admirei e eu gosto muito de drone, da imagem vista de cima, enfim, começou nessa história aí. E aí as pessoas começaram a se impressionar e dizer, é Marabá mesmo? Isso é Marabá? Eu disse, é Marabá, só que é de um ângulo diferente, mas é a tua Diferente. cidade. Marabá visto de cima, Por também de aí. baixo, né? Que tem fotografias também, Tem, tem sim. filmagens, né? Mas assim, eu amo aqui, né? Me considero marabaense. Aí recebemos o Rômulo, que é um cara gigante, né, no estado. Eu até falei para ele, eu acho que não tem ninguém que trate tão bem um assunto, né, hoje nas redes sociais sobre turismo No paraense como Pará. ele, né? O Visite o Pará. E a ideia era mostrar um pouquinho, o pouco tempo que ele tinha de mostrar Marabá. E ele foi encantado, ele não conhecia. Mas também com o teu acolhimento, eu fiquei acompanhando vocês naquele período, nossa, foi fantástico. Eu tenho certeza que ele ficou assim, maravilhado com a Eu experiência que espero. ele teve aqui. Dá Pois para é, perceber nos vídeos lá, deu para perceber sim, que ele ficou espantado com esse acolhimento, né? sim. Anderson, aí você se formou e veio para Marabá. Veio com o intuito de trabalhar, de empreender. Como foi que surgiu essa ideia do empreendedorismo? Do retorno, né? Eu me formei em publicidade e propaganda. A ideia inicial de quem se forma, obviamente, é fazer carreira, né, em publicidade e propaganda.
E Marabá tinha-se um déficit muito grande disso, porque acho que na época existia agências, mas não eram tantas. Enfim, e como eu estava começando, a minha ideia era trabalhar em alguma agência ou criar alguma agência. Até tentei com um amigo que também se formou no mesmo período, mas eu vi que eu poderia apanhar muito mais do que eu imaginava sobre isso. E como sempre tive um bom relacionamento com pessoas mesmo, assim, um network, né? Eu conhecia muita gente. Eu fui convidado a trabalhar na área comercial de um grande grupo aqui em Marabá, foi o grupo Revemar, nessa época, assim que eu cheguei. E eu tive até um pouco de conflito nesse sentido interno, né? Eu me formei, estudei quase 6 anos enfim, comecei uma pós, voltei para não concluir e vou trabalhar na área de vendas. Não faz sentido, eu poderia ter começado antes. Mas quando eu comecei nos primeiros meses, eu vi que de fato era o que eu poderia fazer bem feito, que tinha toda a relação da publicidade com venda, né? A publicidade é venda, né? É vender ideias, é vender produtos, serviços. E aí começou aí. Aí então eu tive esse período, essa incubadora, que foi esse grupo para mim, né? Que eu trabalhei como vendedor lá, estive do outro lado da mesa. E no meio desse processo eu já era noivo na época, da minha esposa, da Renata. E a gente teve uma fagulha aí, uma ideia, que foi entrar nesse segmento premium de acabamentos. Então, essa fagulha veio a partir do meu sogro, ele construiu, ele teve dificuldades em construir uma casa no padrão que ele queria. Enfim, aí é uma história mais longa. Aí é onde tem uma dificuldade, É tem uma uma solução, uma oportunidade, oportunidade, né? perfeito. Isso é clichê e é totalmente real, e Marabá é cheio de oportunidades, né? Assim, inclusive, falei há pouco tempo disso no painel lá da Partage, né? No evento que teve, foi falado sobre isso, sobre oportunidades. E aí surgiu essa oportunidade. Era um segmento comercial que eu já lidava, mas era um público que eu não lidava tanto. Eu lidava, mas não lidava tão a fundo, né? Que é um público bem específico. Mas a gente acreditava muito que a cidade estava caminhando para um crescimento exponencial já, e se não tinha, tinha que ter. Alguém tinha que trazer o que a gente almejava de trazer de produto, e começou com a Casa Bela. Foi o nosso primeiro negócio em 2011. Aí de lá para cá, posso resumir um pouquinho a história das outras Não, lojas? tranquilo, Enfim. fica à vontade. Mas Aí, só fazendo um enlace aqui, essa história que eu te falei, de onde tem uma dificuldade, tem uma oportunidade ou uma solução, eu costumo dizer para os meus pacientes que assim, onde tem uma fraqueza ou nessa sua fraqueza, quando você vencer, você vai ser um exemplo e ela vai ser onde você vai crescer. perfeito. Então é na fraqueza que a gente também cresce. E ali é uma oportunidade de crescimento. Sim, sim. Né? A gente que vive do varejo é desafio, vou chamar de desafio, não vou chamar de problema, mas é todo dia. E meu discurso é muito em cima disso. Em todo problema há uma oportunidade, seja ela de melhoria. E aí, então, você empreendeu na Casa Bela, Uhum. e é um sucesso em Marabá, todos conhecem, né? Uma referência, como todas as outras empresas. E aí veio o segundo empreendimento. Sim. A família foi primeiro ou foi após? Eu sou péssimo de data, mas foi a loja. Foi a As loja. primeiras filhas foram as lojas. Depois veio, de fato, as filhas. As filhas. As filhas, né? São duas São filhas. duas, Helena e Alice. Certo. Eu não vou lembrar a ordem. Essa é a tua principal, a principal empresa. Né? Isso aí é o patrimônio. É o patrimônio, é do coração. Sem dúvida. Né? Isso. Aí vieram os outros filhos, né? Que são as empresas. Aí assim, em resumo, o segmento de acabamentos, ele é uma esteira de negócios muito grande, então ele puxa outros negócios. E da mesma forma que a gente conseguiu trazer marcas premium desse segmento, nós éramos cobrados, seja por arquitetos, pelos clientes, que eles não trabalham com tal produto. E aí surgiu o Planejado, que a gente tem a bandeira da Teleskin, né? Somos franqueados da Teleskin, casa totalmente com essa esteira, com o time, né, da obra, você sabe disso. Finalizando obra, isso. Então vem a questão dos móveis. Perfeito. E no meio desse trajeto surgiu o M. Martin, tudo em cima dessa necessidade, sempre ouvindo o cliente. O também. Cliente dizia, no mesmo time também, móveis novos, sim. Né, mobília nova. Sim. E as outras, aí depois que veio, antes disso veio a Porto Belo Shop, né, que era um concorrente e se agregou ao grupo. Aí quando a gente caminha um pouco para o shopping, a gente começa a fugir um pouco do varejo tradicional que a gente já lidava, que era obra, né, construção. Veio M. Martin, que ainda conversa, né, com pós-obra, com casa, mas aí veio depois a Copenhague. E aí, qual era a ideia da COP? A cafeteria, a gente tinha
via uma falta, uma carência de cafeterias naquela época. Hoje tem uma vasta oferta, hoje Marabá está bem servido de cafeterias, mas na época não era assim. E a gente achou que era bem oportuno, até pelo produto. E aí a aceitação foi muito boa, o produto é de fato muito bom. Logo depois veio a Track and Field, que é a mais recente, né, a filha dos negócios mais recente, que conversa um Muito pouco, vou dizer com um que a pouco. gente vai conversar mais Sim, adiante sim, sobre estilo de vida, saúde, perfeito. essa mudança de mentalidade que está acontecendo. Sim, E eu vejo que tu já está antenado nisso e também já colocou um pezinho lá, porque isso sim. só tende a crescer, A gente né? acredita muito nisso. É. E foi bem pós-pandemia, né? Que esse assunto ficou muito, muito em evidência. O autocuidado, o exercício, pessoas que se foram porque não se cuidavam, então automaticamente isso virou uma Despertou, avalanche. né? O pós-pandemia, assim, antes da pandemia, Anderson, trazendo para uns dados estatísticos, a gente tinha uma previsão de pessoas com diabetes no ano de 2045, uma previsão de 750 milhões de pessoas no mundo. Pós-pandemia, onde o Covid veio atuar como um catalisador dessa doença da síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes, essa previsão, ela hoje está em 1,3 bilhão de pessoas com diabetes. E aí, isso só nos alerta para pensar que ações podemos fazer para voltar, pelo menos na expectativa anterior, Sim, perfeito. né? E aí vem se despertar do cuidado com a saúde preventiva. Sim. E com isso também, com as mortes, com todo aquele caos que foi, aí empresas como, que todos que investem na área da saúde, vamos tirar aqui como exemplo a Pura Vida, Uhum. do Flávio Passos, hoje que faz parte do grupo Nestlé, Sim. né? Então elas cresceram muito na pandemia. Sim. E esse crescimento de empresas assim, de saúde, é muito bom, porque elas estão investindo o seu capital na prevenção, antes da doença. Então sai daquele universo um pouco da doença e a gente passa a promover mais saúde. Sim. E eu acho que a Track Field, ela veste a pessoa que quer ir para a academia. Uhum. E hoje as pessoas querem ir bem também, querem se sentir bem. Sim. E aí unir a saúde com a estética também, por que não? Sim. Né? É bem isso. Ela caminha exatamente assim. O slogan dela é onde há movimento, existe atrativo. Então ela quer se associar a tudo que gera movimento esportivo, né? De fato. E a marca também veio nessa crescente. A gente percebeu e também percebemos como oportunidade local, né? A gente tinha, assim, empresas do segmento, mas não tão específicas desse segmento, com a quantidade de acessórios, enfim. Eu já era cliente da marca, estou envolvido em esporte também, diretamente, né? Era um entusiasta ali. Achávamos que caberia e coube. Assim, tem caminhado bem, a aceitação da marca é muito boa, também é uma marca. E esses negócios, assim, para resumir esse assunto do trabalho, eles estão interligados em franquias pelo escalonamento. Como sou só eu e a Renata, a gente precisa facilitar essa abertura de outras lojas. E as franquias, elas facilitam nesse sentido. Porque Como é que você enxerga essa oportunidade das franquias? Sendo franqueado Sim. de algumas, né? É como todo segmento, existe as boas e as ruins. Assim, eu acho que você tem que ter um filtro. Eu acho que a fagulha está na oportunidade, porque tem muita franquia que ela é uma franquia de hype, né? Vamos dizer assim, ela é daquele momento. Então, assim, é o paleta mexicana, vamos dizer assim, vamos usar um exemplo, né? Então, ele vai estar em alta, mas ele pode, se um momento, vencer o tempo dele. Como tem várias mais sólidas, que tem muita oportunidade nisso. Para quem quer empreender, para quem quer começar, é bom, é uma boa oportunidade, porque você tem uma retaguarda muito grande por trás de uma franquia sólida e séria. Em que sentido, Anderson? Administrativa, marketing, logística, compra, você lida só como uma empresa, você não tem que comprar de vários fornecedores. Então, existe uma cadeia em cima disso. E a franqueadora séria, ela não quer que você feche. Então, ela vai ter um cuidado com você também desse processo para que você não Até erre. porque é a marca dela, né? Exato. Então, da mesma forma que ela tem um cuidado de abertura, ela tem um cuidado de não fechamento. Porque isso fere a marca, né? Então, é basicamente isso aí. Assim, isso foi uma escolha nossa até para nos ajudar nesse, como eu falei, no escalonamento. Você pula etapas de processos, de POPs, né? Isso. Procedimentos operacionais que são padrão. Isso. Já exato. vem tudo isso meio que pronto. já metodologia pronta, né? A franquia é isso. A essência dela é a compra de know-how, né? Você está comprando uma ideia que deu certo. Então, nada além disso. Por isso que você paga royalties sobre tudo que você vende. Então, você tá pagando por esse processo.
mas facilita para quem quer escalonar. Então tem franqueado vamos usar, por exemplo, a Trek, que tem 20 lojas. O cara, para ter 20 operações no mesmo fornecedor, é É porque porque ele tem uma facilidade de gestão disso aí, né? Porque você cria 20 lojas multimarcas, são vários fornecedores que você tem que lidar ao mesmo tempo. Você tem que pensar no marketing de forma separada. Se você tem a entrada de um colaborador, a Trek tem um curso interno sobre aquilo para formar. Eu estou com uma colaboradora em formação hoje. Então, facilita muito os processos do dia a dia, né? aí tem uma outra empresa sua que é a Copenhague. Aí as pessoas dizem, doutor, o senhor vai na Copenhague? Sim, vou. Tem café. Ele sabe que evita o açúcar em excesso. Então, ele assim, tem um chocolate de 80%, tem 70%. Né? Eu faço escolhas melhores. Não que um dia eu não vá comer um chocolate ao leite. Eu faço exceção também. Sim. Mas o meu padrão é mais essa linha. E a empresa tem esse cuidado hoje de ter essa linha, né, para pacientes que têm diabetes, para pessoas que têm hipertensão, diabetes, que está acima Sim. do peso e queiram degustar. Sim. Né? Então ela tem esse cuidado. E o café, quando eu vou lá, me pergunta assim: você quer com açúcar ou sem? Sem açúcar. Né? E aí você consegue apreciar o verdadeiro sabor do café. Sim. Sem ofuscar ele, sem embotar ele, né? Agora eu tô curioso, porque eu te acompanho já há um tempo. Cheguei aqui em 2010. Eu acho que a gente acabou se conhecendo no hype da bike, lá na época com o Thiago. E aí você gostava muito de andar de bicicleta. E ali começou, você já tinha essa preocupação com a saúde, né? De empreender nesse lado. E aí, de repente, a bike parou. Sim. E me conta essa história. Eu sei que você já teve várias experiências com esportes. Bike é uma paixão, porém foi interrompida. Me conta isso. Como a gente está conversando com o médico, então essa parte eu acho que ela é bem interessante. Sim, a bike ela viveu o seu momento que a corrida hoje está vivendo, né? A corrida de rua. Era uma adesão gigante. A gente estava lá fazendo parte. O Thiago foi um dos que encabeçaram isso aqui em Marabá. E eu achava fantástico. Quando eu subia na bicicleta para fazer lá 60, 100 quilômetros, era uma sensação que, enfim, só quem pedala sabe. Só que o excesso ele cobra. E eu vivi um excesso nesse período. Eu fazia treino de força, musculação. Eu tinha comprado junto com o Thiago, inclusive por incentivo dele, um stand-up paddle, um SUP. Eu e ele, a Lorena. A gente fazia bike e eu tinha acabado de comprar uma Speed, que é aquelas bikes de asfalto, né? Então aí os 4 são os que eu lembro, assim. E toda semana eu usava os 4. Então, vez ou outra, a gente saía do Espírito Santo, 3 horas e meia descendo de prancha até o Domane ali, mais ou menos. Quem é de Marabá sabe do que eu tô falando. Então, era 3 horas e meia em pé, descendo de stand-up paddle. Fizemos isso várias vezes. Bicicleta eram vários percursos. Musculação era praticamente diário. Não tinha corrida ainda, né? Eu não tinha aderido à corrida. Enfim, acho que falei de todos. E o meu corpo me cobrou. Eu tive uma lesão, senti uma dor forte na lombar. E ela me estava incapacitante. Assim, eu não conseguia pedalar. Fui em vários amigos médicos locais, fui instruído a pesquisar melhor fora, com alguém que fosse de fato dessa área. Fui num neuro, em São Paulo. E aí eu tive uma espondilólise. Anquilosante? Porque tem a espondilolistese e a lólise, né? Entendi. Enfim, ela não deslizou, ela trincou. Aí ele me explicou que era uma má formação, enfim, que já poderia ser uma coisa hereditária. Eu sei que doía muito. E aí ele me explicou, você vai ter que segurar aí esse transporte. E pra mim foi um choque, eu tinha 30 anos. Então, assim, pra mim era inimaginável parar de praticar esporte por conta daquilo. E eu ouço muita gente hoje falando isso. Pô, tem uma dor no joelho, uma dor O cara, assim, o médico me proibiu. Eu não aceitei muito, então procurei outros profissionais e outros tipos de ajuda. Segunda opinião. Isso. Exatamente. Norteado por um amigo médico também em Marabá. Perfeito. Essa segunda opinião, o primeiro detector me ajudou muito, porque a partir do momento que eu sabia o problema meu, né, eu fiquei mais calmo e comecei a pesquisar sobre ele. Me sugeriu cirurgia, eu fiquei um pouco receoso, obviamente, né, por ser enfim, na coluna. E eu fui em BH, conversei com outro médico. Ele fez o diagnóstico dele, em resumo, ele falou, cara, você vai ter que ter fé, paciência e disciplina. Se você tiver esses 3 pilares, você vai ficar bom. E se você fizer a cirurgia, o melhor que você vai ficar é como você tá. Então já baixou outro ímpeto meu, porque eu tava ansioso com aquilo, né? Eu falei, perfeito. Então o que eu faço? Ele falou, você vai voltar a treinar, mas você vai baixar a carga,
bicicleta você pode vender, stand-up paddle você vende, que tem torção. Foi me tirando e eu fui me acalmando. E ali, assim, para mim foi um aprendizado, porque eu vi que não dava para ter tudo, não dava para ser tudo, né, naquele momento, para mim, pelo menos. E aí eu voltei meio que da estaca zero, fazendo um treino de força muito mais baseado na cadência, com menos carga. Eu tive que tirar a bike e fui, de novo, me reapaixonando pela musculação. Então, o Perfeito. cardio para mim era um negócio que praticamente não existia mais, era musculação. Tentei correr, não conseguia, sentia dor. Eu sei que isso demorou aí uns 3 anos para eu. A tua história, ela lembra muito uma história que eu tive, que eu já contei para as pessoas que me seguem, que é uma capsulite adesiva do ombro. Eu estava no auge do treino de musculação, andava de bike, e a bike ela causa aquele impacto, Sim. né? Aqui. E aí simplesmente meu ombro congelou. Aí eu não conseguia pentear cabelo, dirigir, fazer atividades básicas, trocar a camisa, por exemplo. Aí ninguém descobria. Eu fui no colega médico, ele disse: é isso, você vai fazer isso aqui, melhorar a dor, dormir bem, enfim, afastar os alimentos, os agressores, os estressores, e vai fazer fisioterapia. Foram 2 anos. Primeiro fisioterapia, depois um trabalho de articulação para poder ter o movimento. E hoje a gente está pesado aí, igual você. Sim. Então, o que é bacana? Quando você já tem um nível de treino, que você já sabe lidar aqui, beleza. Paciência e vamos recomeçar. Exato. E aí, a gente vê isso nos esportistas, cara. Eles fazem isso aí, um jogador de futebol, quebra o joelho todinho, o tornozelo todinho, daqui a pouco tá na fisioterapia, daqui a pouco tá jogando de novo, Sim. né? Mas aí, se não dá para um lado, pra gente que é amador, Dissipa energia por outro, né? vai para outro. É isso aí. E aí, o que não pode é ficar parado, Exato. né? E aí veio você, voltou a treinar, veio pra musculação, Intensificou um tempo só na musculação. Comecei a fazer o trabalho de longevidade, né? Com apoio médico, então isso também foi me ajudando a manter peso. Comecei a me preocupar um pouco mais com dieta, que era algo que eu não me preocupava tanto. e eu achei que tu fazia, Não, preocupava mais ou menos. não, era bem mais ou menos, porque É. como era muito intenso, eu acho que engordar não engordava, né? Entendi. Mas não tinha aquela disciplina nem perto da que eu tenho hoje. Eu comecei a me preocupar com outras áreas que eu já não me preocupava, entendeu? Entendi. Porque meu gasto calórico era diferente. Já não era mais igual. E aceitei, né, o que você falou, recomeçar. Vi a história de um cara do Iron Man, recentemente ele falou exatamente a mesma coisa. E é um Iron Man, campeão várias vezes. Ele falou, cara, machuquei, passei 1 ano. Ele falou, eu tive que recomeçar a reaprender a correr, por exemplo. Então, o cara tá na prateleira lá em cima e ele recomeça porque eu também não posso recomeçar. E aí voltei aos poucos, acelerando esse processo já agora para 1 ano e pouco atrás. Logo depois da Trek, eu precisei assim, sentir a necessidade de estar mais envolvido com os grupos de corrida, achei legal a ideia. Sim. Cardio era um negócio que eu estava fazendo muito indoor, spinning, esteira, pela necessidade do cardio, que foi um negócio que... Já não sentia mais dor nessa altura. Não. Você fez um trabalho localizado também ali de Fortalecimento de core, sim, sim. Isso aí, constante. Alongamento, assim, isso virou... Um pouco de fisioterapia, um pouco de massagem. Cheguei a fazer no início, fiz, Certo. como era ósseo, uma coisa que não fazia, sabe? Era mais a calcificação mesmo, assim, esperar Entendo. a cura, né? Mas a parte de liberação, tudo isso até hoje eu faço. Nunca parei, isso tem muitos anos já. Porque ajuda no pós, né? Essa recuperação lá. Tem várias pessoas que me ajudam nesse sentido hoje. E aí, acelerando, descobri a corrida a convite, né? De pessoas hoje ligadas à corrida. Me testei primeiro na esteira, aí fiz lá 5, 7. Aí você vai para uma corridinha. Não, 5 é muito, não vou conseguir fazer esse volume, não. Quando se pensa em volume, né, de corrida. Fiz 3, fiz 5, quis correr mais 2. E hoje, até é um assunto muito abordado. Eu sempre falo, o que me ajudou muito a começar a correr foi a tecnologia que os tênis de hoje têm. Porque eles absorvem muito impacto. Então, até chegar, de fato, no teu local de lesão, só se estiver muito agudo. Mas se você conseguir razoavelmente correr sem sentir dor, com o que se tem hoje de oferta no mercado, você consegue. Isso mudou muito de 2017 para cá. Eu estava lendo sobre isso, desde do Ultra Boost da Adidas, enfim, dos outros que surgiram, mudou muito. E aí você tem, de fato, uma cooperação para... É bem diferente, né? Muito Eu estou tentando voltar agora a correr. Correr, para mim,
é um desafio, porque eu não consigo ficar em flow e meu pensamento fica assim. Ah, um negócio para fazer, outra coisa para fazer. Aí vem a dor no tornozelo, aí vem a dor, um pouquinho da dor na coluna. Então ela é uma dinâmica de luta contra você mesmo. É um desafio ali, né? E eu confesso que às vezes eu paro desse desafio, desse pensamento. Eu não gosto muito de atividade assim, mas eu estou propondo é entrar nesse universo. E como eu sei que eu também já tenho algumas patologias em coluna, eu disse assim, eu vou sentir a coluna. Aí uma pessoa que me orienta disse assim, um atleta quase profissional, né? Uhum. Ela disse assim, compra um tênis bom, eu vou te recomendar esses aqui. Cara, impressionante. Eu tô falando que eu corri em 2010. Como evoluiu de Não, lá para cá? sem dúvida. É outra coisa, É, né? esse Vale a pena esse investimento. vale. É um Esse investimento. caminho da dica é o mesmo que eu dou. E eu sempre falo, assim, até tento ser imparcial. Falo, ó, eu vendo isso hoje através da Trackfield, mas não precisa comprar de mim, não. Tem várias marcas aí boas no mercado para a pessoa entender a necessidade do investimento. Porque se ela fosse arriscar com mal calçada, ela vai correr uma, duas vezes e ela vai dizer, isso aqui não é para mim, não. Anderson, nós vamos para o intervalo e exatamente nesse ponto, o paralelo do que é investir em saúde e investir em doença. Então a gente vai ver e vamos conversar com o povo aqui e provar para eles que é muito melhor investir na saúde, na prevenção. Pessoal, fique aí que a gente já volta. A gente volta agora para provar para você que investir na prevenção e na saúde é muito melhor que investir em doença. Essa é a nossa tarefa aqui também. Eu quero contar com a tua ajuda, Conta né? comigo. Até porque você inspira pessoas. E eu sei que na cidade de Marabá, as pessoas dizem assim: vou lá na loja do Anderson. Então, tem a Trackfield, tem as outras empresas, mas eu vou lá na loja do Anderson. Porque você, nas suas redes sociais, você inspira a saúde. Eu tento fazer isso também. E a gente vai inspirar essas pessoas aí e convencê-las, pelo menos tentar plantar uma semente que convencer, eu acho que é muita pretensão nossa. Sim. Vamos pensar que plantar a semente. Vamos provocar. Vamos provocar. Me fala qual foi a tua grande virada de chave para você construir e você chegar onde você está hoje. Você fez um planejamento. Eu quero chegar aqui. E talvez Sim. você tenha outros planejamentos. Sim. E você hoje investe. Investe em tênis, na suplementação, nos seus profissionais que te acompanham na área da saúde, seja na fisioterapia, na liberação miofascial, né, que às vezes eu te vejo por lá, Sim. tá? E isso tem um custo, Sim. mas o retorno é muito maior. Você já consegue sentir isso? Vamos falar a respeito Sim. dessa visão aí. Eu conheci acho que o primeiro contato com o esporte a gente conhece na escola, né? Vamos falar assim. Mas o meu primeiro contato com a academia foi aos 15 anos. Assim, fui convidado por um amigo e eu achei muito legal o ambiente e estimei de fato que a partir dali eu poderia me cuidar, né? Vamos dizer assim. Na minha época, você olhava aquela imagem, né? Aquele cara lá, um Van Damme da vida e dizia, é aquilo lá que eu quero ser, né? Depois você vai entrando na realidade e vai entendendo que não. Então vamos dizer que você tem um primeiro gatilho da vaidade naquela idade, né? De se cuidar, enfim. Trazendo para hoje, para a minha vida hoje, o empreendedorismo e o laço familiar, ele exige alta performance, né? Você precisa estar bem. Então eu preciso dormir bem, eu preciso acordar bem, eu preciso estar no meu dia o melhor que eu posso, apesar do dia, para pensar, para conduzir, para convencer que seja, enfim, para negociar. E o esporte e todo o acompanhamento que se traz a partir dele, na parte de longevidade, suplementação, enfim, a parte medicamentosa, eu vi e comecei a perceber a mudança em cima disso aí. Então, eu acho que a percepção, a evolução e o resultado, meu irmão, é imbatível, é igual número, não se discute. E quando eu comecei com, vamos botar a partir do processo de longevidade, né, desse acompanhamento, enfim, dos manipulados, a partir dos 30, 31 anos, tem 10 anos, quase 11,
Eu comecei a perceber o quanto eu dormia melhor, o quanto eu conseguia performar melhor, o quanto eu falava melhor, me comunicar. E se eu falo melhor, se eu me comunico melhor, eu performo melhor na minha vida, seja ela pessoal, familiar, conjugal, de trabalho e etc. De rede social, que seja. Esse foi um primeiro ponto. E eu sempre brinquei, falei que Deus me dê saúde e condição para manter isso aqui. Porque Tem um custo. tem um custo. Vamos julgar se é caro ou se é barato. O que é caro? É relativo, Exato. depende da sua percepção de valor sobre a sua saúde, né? Perfeito. E da sua prioridade. E da sua prioridade. Eu falo muito sobre isso. Então, assim, às vezes a gente usa aquela... O que é caro? É um jantar, é uma saída, enfim, uma bebedeira? Eu nunca bebi, então eu não sei o que é isso. Então, assim, e não estou crucificando isso. Acho que dá para ter com equilíbrio a vida que você quiser. Mas existe uma parte que é sacrificante, que é preciso ser feita. Então, essa é a minha vida. E eu até brinco assim, eu nem vou entrar nessa catequização, porque vocês vão me achar chato. Mas aí tem pessoas que querem, de fato, saber como, né? E às vezes você é o chato, mas por trás dos bastidores é chato. O que você fala? Me conta aí, né? Não é isso? E assim, quando eu vejo que a pessoa, de fato, tem interesse naquilo, numa mudança, seja ela mínima, às vezes, hoje eu que faço isso há um tempo, o meu grau de mudança, de evolução, ele tem uma exigência maior do que quem pode começar amanhã. Vou te dar um exemplo. Eu conheci um cara numa convenção no Sul. Foi muito rápido meu contato com ele, foi na recepção do hotel. Ele era um consultor de uma das operações que a gente lida. E minha conversa com ele foi muito rápida. Ele falou, cara, eu te sigo nas redes sociais, eu vejo que tu posta a tua rotina e tudo. Eu engordei muito, ele estava, de fato, bem acima do peso. E eu tenho muita vontade de voltar. E eu tive uma conversa ali, viu, sei lá, 20 minutos com ele, falando como foi meu processo, o que ele pode fazer, por onde ele pode começar, onde ele pode sacrificar, o que ele pode, de fato, ter sinergia com a vida que ele tinha. E eu até brinquei com ele, falei, cara, eu tenho um negócio que eu ouvi esses dias, que se tu morreria pela tua filha, tem filha? Ele falou, morreria. E viver por ela, tu viveria? E aí aquilo lá mexeu com ele, né? Ele falou, cara, mas eu não imaginava que tinha mexido tanto. 2 meses depois, 3, eu precisei ir a Belém. Ele é de Belém. E eu fui à loja. E aí eu me assustei com o peso que ele tava. E aí ele veio de cara, bicho. Ele veio até meio assim, vou dizer emocionado. Ele falou, cara, lembra aquele papo? Aquilo foi um gatilho para mim tão forte que eu cheguei aqui em Belém, mudei totalmente minha rotina. Porque eu vi que eu precisava, de fato, mudar, talvez não por mim, mas pela minha filha. E aí ele me mostrou a rotina dele, ele já estava correndo essas corridinhas de rua, coisa que ele já não fazia há muito tempo atrás. Então, assim, eu não fui com a pretensão de convencê-lo a nada. Eu, de fato, contei minha rotina e o que eu priorizava. E você tocou num ponto-chave. Talvez ele não valorizasse a saúde dele, mas ele valoriza estar com a família mais tempo e com qualidade. Sim. E aí você tocou num ponto que é de muito valor para ele, a família. Sim, sim. E aí você plantou uma semente e essa semente... E eu vou te falar... Foi solo fértil. Eu não tinha a menor intenção de catequizar ele para aquilo. Mas se serviu pro bem, irmão, que bom, né? Eu até falei para ele, cara, isso é constância. Assim, vai ter dia que não vai estar legal, mas um treino mal feito é melhor do que um treino não feito. Então, assim, persiste, a tua evolução vai te falar, talvez tu não perceba, mas tu vai perceber, pessoas vão perceber por ti, vão te elogiar, vão comentar, abre mão de algumas coisas, que o caminho é esse aí. E eu até conversei com ele esses dias, ele tá firme. Tá firme. Tá firme. Então eu falei para ele, a longo prazo vai surtir muito efeito. E começa sem te cobrar muito, faz disso aí uma rotina, toma banho todo dia, tu come todo dia, então gasta caloria todo dia também, pô. Então, assim, quando eu posso falar a respeito e quando eu sou provocado a respeito, eu vou nesse sentido. É muito espontâneo da minha parte, sim. Eu não forço isso. É óbvio que hoje, trabalhando com uma loja de esportes, eu tendo a comentar um pouco mais, né? A relacionar mais, né? Isso, a mostrar que eu também uso, que eu também posso dizer que eu tenho uma leve autoridade sobre isso, porque eu uso, então... Você é congruente, né? Isso. Hoje o médico profissional que está aqui tem que ser congruente com o que ele fala, né? Se você está defendendo a bandeira lá, que é da empresa, que é voltada para essa linha esportiva, nada melhor do que você ser o corredor oficial da sua empresa lá, né? Perfeito. E tá certo, é isso que eu tô dizendo. Então, eu vou na loja do Anderson, que você é também a pessoa importante ali, né? A porta de entrada também. Sim, né? sim. E eu te admiro nesse ponto, tá?
Uma vez eu te mandei uma mensagem que dizia assim, Anderson, tu pode me ensinar a mexer em drone? Até hoje ainda não aprendi, mas ainda tem um dia. Eu gosto um pouco de Sim. filmagens e tal, mas a correria ainda não fez priorizar isso. Isso é prioridade, Sim. né? E eu sei que você investe muito nisso, tá? E isso traz um bem-estar para você. Se traz bem-estar, é também saúde, que é a hora que você se desliga, entra em flow, Sim. e isso é um prazer para você? Se tornou. Assim, a parte da fotografia, da edição, né? Eu gosto e a nossa aula, vamos chamar assim, nessa nossa brincadeira, na hora que você quiser, pode me chamar. Esses dias eu tava lá na beira do rio ensinando uma amiga e ela super feliz com aquilo lá, ela vai fazer uma viagem, enfim. Mas sim, se tornou. Eu gosto muito de tecnologia, sei que você também é um apreciador, então, assim, isso sempre me cativou. E a fotografia, sim, como eu falei, né, no início. Nós estamos numa cidade muito rica de ângulos naturais, vamos dizer assim, né? O pôr do sol é lindo, nosso rio é lindo, nossa praia, enfim, tem muito nesse sentido. E eu tenho prazer. Então, quando eu viajo também eu levo. Como é que tu fazes? Eu fiquei te olhando, e aí eu dizia assim, como é que ele tá correndo na Paulista, ou em São Paulo, Uhum. teve um evento lá que você participou, Sim. e aí eu via toda aquela dinâmica. Eu não sei se tu tava com uma câmera 360, se tu contratou alguém para gravar, Sim. entende? Como é que foi essa lógica, por exemplo, que eu te acompanhei esses dias? Sim, sim. E como é que você faz? A rede social, a gente cria um storytelling ali, né? É. Mental. Teve a Eu quero corrida. aprender. Me fala. É muito espontâneo. Tá, mas como foi a dinâmica? Você prepara Sim. ou você contratou alguém? Como é Não, que é? não, não. Ali foi tudo solo. Eu fui para uma corrida específica. Obviamente, eu sabia que lá dava para criar muita coisa, porque muita gente estava curioso sobre a Sempre corrida. intencional, meu amigo, né? Exato. E eu tinha muita gente que queria ter ido, e as inscrições tinham acabado. É uma corrida grande, num percurso que em São Paulo nunca tinha sido feito, no Minhocão ali, enfim. Então, assim, tinha muita gente ansiosa para ver aquilo. Na medida do que eu posso, eu filmei, postei, mostrei como era a organização para aqueles, assim como eu, entusiastas da corrida. No dia seguinte, eu sou muito das experiências. No dia seguinte, essa filmagem que você falou em específico, eu só posso treinar pela viagem também, né? Isso aí eu não tiro da rotina. Então, a gente fala, pô, vai descansar. O treino para mim é um descanso. E acredite, o treino para mim é um descanso. Treino para mim é um descanso. Ele faz parte. A palavra que fica aqui, ó. Quando eu vou para a praia, por exemplo, em locais um pouco mais distantes, onde não tem academia perto, teve uma vez que a gente estava no litoral de Alagoas, Milagres, e lá são pousadas muito pequenas. E eu vi que na rede de pousadas que a gente estava, na que a gente estava, não tinha academia. Eles que ia fazer, mas numa outra, a 12 quilômetros tinha, e era dele. Eu falei, posso treinar lá? Ele falou, pode. Aí a Renata, minha esposa, vai, tu tá muito estressado. Aí eu fiz 12, para poder fazer um treino. Então, assim, eu vou, de fato, e sorrindo e achando ótimo. Com a corrida isso facilitou, porque aí eu já deixei daquela neura do treino, eu tinha que dissipar, nós usamos Sim, esse termo, sim. dissipar energia. Hoje eu corro. E correr, eu posso correr em qualquer Te lugar. dá mais liberdade. Exato. Né? Então, assim, eu já não tenho essa espaço. cobrança e tudo. Outra coisa, se eu posso agregar isso, eu não atrapalho a rotina da minha família por conta dos treinos. Então, as meninas acordam 7h30, 7. Meu horário é 5h30, irmão. 5h30, 7, eu tô lá. Vão acordar às Você 7. aproveita todo momento com a sua Todo. família, você curte a gastronomia local sem neura, Sem neura, nenhuma. né? Nenhuma. Cumpriu a sua tarefa de treino. Nenhuma. Também, claro que você não enfia o pé na jaca, porque você sabe, Sim. hoje você tem essa consciência, Sim. né, da nutrição saudável. Sim. E assim, então eu vi que você consegue se preparar para uma viagem, você prevê o local, você já sabe onde você vai, talvez, comer, você sabe onde você vai treinar, qual a hora do treino, você tem toda uma preparação. Faço um briefing, né, do negócio, assim. Essa de São Paulo, só para concluir, eu estava no hotel e eu sou São Paulino, eu já fui assistir vários jogos no São Paulo e eu descobri que uma academia dentro do Morumbi te dava a experiência de correr na pista do Morumbi. Falei, pô, peraí, eu nunca vi isso não, eu já corro, então eu vou lá correr. Aí eu liguei na academia, quanto é a diária? Tanto. Eu falei, tô indo aí. Aí fui, peguei o Uber, fiz o treino,
Fui preparado para correr, já fui com tênis. Já para filmar também, para filmar. né? Então tem que ter essa organização, Sim, né? sim. E eu acho que a vida disciplinada, ela te ajuda a ser organizado em muita coisa mesmo. Guardei na recepção a câmera. A câmera, o que que ela é? Uma câmera 360. Então ela tem um bastão, ela tem 2 lentes, uma em cada lado, e essas lentes, elas se encontram e não mostram nada do que está no centro delas. Certo. E o bastão ele recolhe? Recolhe. Porque deve ser grande, né? Sim. Sim. Ele nem precisa ser tão grande, 60 Ok. centímetros, 80 Entendi. no máximo. Então, quando eu seguro, você só consegue ver minha imagem, você não consegue ver o que está no centro dela, porque as 2 câmeras se unem, mas não mostram o centro. Elas se juntam. E aquela oscilação que acontece, ela consegue estabilizar? Sim. Então, aí eu peguei a câmera e disse, vou dar uma corridinha nessa pista aqui, né? E eu tinha vindo uma corrida de 21, então era mais um recovery, né? Tanto que eu corro meio lento ali, sabe? E por coincidência tinha uns caras treinando lá. Então achei muito demais o profissional da corrida treinando em pista, assim. A velocidade que os caras imprimem, a força que os caras têm. Diferente, né? Pô, muito legal. Eu morava no Rio de Janeiro, na época de especialização, bem em frente ao Maracanã. Eu falava o portão 17 do Maracanã. E tinha o dia de treino do pessoal da corrida, dos profissionais. Cara, eu passava olhando. E eu corria ao redor do Maracanã naquele trotezinho michuruco, né? Sim. Cara, ver aqueles caras treinando o passo deles é uma coisa absurda. É bonito de ver. Nas provas mesmo, Né? quando você tá no teu percurso, que você cruza com a elite voltando, né? Porque chama elites, que partem primeiro, é diferente, porque você vê que os caras já estão em 70% do percurso e estão num ritmo absurdo. Assim, um ritmo que... Enfim, mas ali é, de novo, é outra prateleira, Sim, a gente sim. admira, né? Os caras vivem aquilo de fato, já vivem Profissão há muitos mesmo, anos. vivem daquilo, né? O peso coopera para aquilo, enfim. Ainda assim, eu tava vendo um cara, chama... Esqueci o nome dele. Eu acho que eu vi esse cara na internet. Porque assim, o corredor é aquele perfil magro, Isso, keniano, isso. mas tem um cara aí que tá despontando, Tem um americano. fazendo endurance ali, um treino de longa distância, com boa massa muscular. Isso. E Ele tá conflitando com esse conceito, né? Ele faz uma maratona abaixo de 3 horas já. Então, para a massa muscular dele é um negócio atípico. Eu vi um cara... Esse cara é muito interessante a história dele, eu sigo também. Um outro profissional, e ele falou... Tem dia que eu vou treinar de manhã e eu não tô legal. E eu adio meu treino para tarde. E aí a gente tem eu tenho uma autocobrança muito forte de treino. Mas tem dia que a gente não tá de fato legal, mas ele não deixa de fazer. Então, quando ele falou isso, eu falei, pô, cara, é profissional, campeão de várias maratonas, e o cara não posterga o treino. Ele não cancela, mas ele pode fazer em outra área porque ele sentiu, ele ouviu o corpo dele. Eu achei aquilo lá muito interessante, porque é vindo de um cara daquele, Sim. irmão. Se ele faz, por que eu não posso fazer igual, né? Enfim. Até esqueci onde a gente estava. Tu se permitiu flexibilizar, então, pro horário, por Exato, exemplo. sem ter a neura, né? Aquela neura de... Porque você tem que ter... Quem é disciplinado tem um pouco de neura, assim, né? No sentido de eu tenho que fazer. Faça chuva ou faça sol. Isso te ajuda. Mas não fazer a qualquer custo. Eu também tive uma lesão recente. A corrida me trouxe uma lesão recente. E a lesão, onde há um problema, é uma oportunidade, né? A gente começou também falando disso. Então hoje eu faço pilates, que eu já não estava mais fazendo. E eu tentei descobrir o que tinha me lesionado, porque eu não aceitava. Dizer, pô, minha musculatura é legal, eu não tô num peso tão acima, não sou magro, né, não tenho perfil de corredor, mas eu lesionei a panturrilha. E aí eu comecei a descobrir que a hipertrofia, ela traz um encurtamento muito forte, se você traz para a corrida, né? E aí fica aquela situação da hipertrofia muscular com encurtamento que a própria musculação, quando você começa a adquirir um volume. Sim. E essa que você migrou para o treino de corrida, e isso refletiu lá, conflitou. Sim. Então tem que ter toda uma preparação para você disruptar, para ser diferente aí, né? E eu treinei, né? Eu fui norteado. Você tem que fazer fortalecimento, você tem que fazer treino, né? Mas fortalecimento específico para corrida. Você tem que fazer mais alongamento. Será? Aí você vai pelo amor ou pela dor, né? Eu fui pela dor. Então hoje eu incluí mobilidade. Todos os dias eu faço mobilidade, porque eu não quero ficar 70 dias parado sem correr, como eu fiquei. Porque a lesão de panturrilha, ela é chata, ela demora. Se ativa ela muito, né? Comecei até com um jogador profissional, ele falou pra mim que é uma das lesões que eles mais têm repulso, porque ela é simples, mas ela é demorada. E aí eu fiquei esses dias, então eu comecei a incluir outras coisas para que eu pudesse esticar, né? Vamos dizer assim, literalmente, me esticar mais e estar mais adaptado à corrida. Tem outro fator que ninguém lembra muito.
ter uma dieta inflamatória. Então é aquela pessoa que diz assim, eu treino bem, eu faço tudo isso que você está fazendo aí, mas eu não me alimento bem. Aí é um problema, Sim. porque a inflamação vem de dentro, né? Sim, sim. E aí você tem dores, tem uma noite de sono ruim, tudo causado pela alimentação. Sim. Eu tô curioso saber como é que é teu café da manhã, me conta aí. Hoje eu tenho os profissionais que me ajudam nisso. O fato da disciplina mais forte na dieta não é tão longo. Eu vou dizer que eu pego mais firme nisso de 2 anos para cá. Por quê? Eu treinava, eu já tinha uma rotina legal, mas eu queria me desafiar um pouco mais, a me tornar um cara um pouco mais seco. Eu tô falando de estética mesmo. Sim. Eu queria estar mais seco. E o meu nutricionista, ele falou, cara, se você não fizer um cardio mais intenso, você não vai chegar nisso aí. E eu tinha medo do cardio. Literalmente, eu dizia, não, mas o cardio treino vai... também tá te ajudando a corrida, né? Eu não corri ainda, Sim, tá? 2 sim. anos, né? Eu corro há 1 ano e pouquinho. E ele falou, não, vamos fazer um desafio. Eu tinha uma viagem para fazer. Ele falou, vamos passar 3 meses, tu vai fazer o cardio todos os dias. E eu tenho o benefício de ter uma spinning em casa. Então, assim, isso facilita muito a minha logística. E aí, essa proposta que ele fez, ela vem acompanhada de monitorização. Você tem o relógio, Sim, né? Que é um wearable, que tem dados de saúde da sua corrida. sim, E isso é tudo compartilhado, ele te acompanhando. sim. É isso aí que Isso. tá... E não só isso. Ah. Além disso, a dieta. A Tipo dieta. assim, nós vamos fazer essa dieta, mas o teu déficit calórico ele vai acontecer junto com o cardio. Eu duvido você não ficar satisfeito em 3 meses. Não vamos. 3 meses eu faço isso há tanto tempo. E eu fiz isso. Chuva e sol, spinning, esteira, elíptico, spinning, esteira, elíptico. Era indoor, todo tempo. E eu fiz essa viagem Então vocês conseguiu secar no indoor ainda. no indoor. Isso. Certo. 25 minutos, 30 no máximo diários. Aí vamos falar da constância. Não era muito tempo, mas era constante. Associada à minha dieta. E eu consegui. Quando eu fui nessa viagem, que eu vi as fotos, eu vi que eu tinha conseguido, de fato, chegar no Perfeito. peso, porque eu disse, cara, isso aqui é o que eu quero. É esse biotipo que eu E quero. você precisou abdicar de muita coisa na sua dieta? Como é que ficou isso? Porque você não tem carne, déficit calórico, tudo certo. Você mantém o seu percentual de proteína, de carboidratos, que você ingere de macronutrientes. Sim. Tudo meio calculado hoje, Sim, correto? sim. E o carboidrato? Fica lá, tudo certo? É a mais, um pouquinho menos? Nessa fase, como era um curto tempo para um resultado maior, porque eu estava acima do que eu estou hoje, ele restringiu. Restringiu. Então, assim, não vou ser específico, mas o almoço era 50 gramas de arroz e é isso. No início foi difícil para mim? Talvez, mas tinha uma compensação muito grande em legumes. Então, assim, isso tirava, me saciava. Para não ser tão específico, eu consegui e ele falou, cara, e aí? Eu falei que eu não quero sair mais desse peso. Aí ele falou, então tá bom. Então mantém a rotina de cardio. Foi quando eu fui. Aí eu comecei a Certo. buscar. Eu falei, pô, corrida é um baita de um cardio. Se eu me der bem ali, eu já saio do indoor e vou pro outdoor. Fora os relacionamentos, o network, né? As pessoas, fora o negócio, o business que eu passei a ter em cima disso. E aí, hoje eu tenho 3 dietas. Eu tenho a dieta do dia da força, da musculação. Eu tenho a dieta do dia de força e corrida. E eu tenho a dieta do dia só de corrida. E tem a dieta, quando vai viajar, que você permite também a dieta da exceção. Sim, Do momentinho ali. sim, Claro que programado. sim, Correto? sim. Não programou isso? Ou tu segue o padrão? Não, o que eu não levo, assim, eu até brinco, minha dieta tem divisão de estado, né? Passei aqui, passou do Pará, acabou a dieta. Passou do Entendi. Pará, acabou a dieta. Mas assim, Aí tu diz assim, eu vivo na dieta. Só quando eu viajo, mas o problema é que eu viajo muito, eu saio da dieta, né? quando eu viajo, nem eu, nem ninguém lá em casa, assim, a gente se segura. Mas o que eu penso sobre isso? O que eu falo? O resultado, ele te policia. Entendeu? Se você conquistou, você sabe o preço que é você conquistar. Sim. Então, você não quer, eu não quero. Isso é um prazer. Ficar onde você tá é um prazer. Isso que eu falo para todos, né? Que passam aqui. Eu disse assim, ó, conquista um outro prazer. Vício todo mundo tem. Troca esse vício por algo que seja benéfico. Perfeito. Ele passa a nem ser chamado de vício, eu acho que passa a ser uma virtude sua. Adquira, então, transforme o seu vício em uma virtude. É a sua disciplina, é o seu correr, é você viajar e treinar e olhar, e se olhar e dizer assim no resultado,
tô bacana, eu tô bem, Sim. tô me sentindo bem, a sua isso aí. percepção. Isso. Hoje as pessoas mal conseguem ter tempo para se perceber. A rotina tá tão grande. E aí quando elas se percebem é porque estão muito ruins, assim, na questão da saúde. Uhum. E você tem uma leitura, né, da intuitiva sua, de que algo não vai bem, eu preciso ajustar a alimentação, isso ainda é para poucos, sabe? Mas é permitido para todos, mas Sim. poucos têm esse nível de consciência e Sim. ação. A grande maioria, Anderson, até para título de investimento em empresa de saúde, onde a gente se encontra, vamos falar de Marabá, Sim. eu tentei investir em empresas de tecnologias em saúde com monitorização domiciliar, um pouquinho antes da pandemia. Eu não analisei o mercado onde Marabá está na questão cultural de saúde. A gente fez uma franquia trazendo um braço de uma empresa do Canadá e colocou monitorização para os idosos, né, de pressão, de glicose, de frequência cardíaca, de oxímetro, tudo numa central ligada, interligada, onde a equipe de saúde estava na sua casa. Uhum. Não foi para frente. O modelo de negócio para Marabá não validou, porque a visão da doença é mais, os pacientes procuram a gente mais quando estão doentes do que querendo a prevenção, Uhum. né? Então, a gente vai finalizando esse podcast, passando a mensagem que quando você faz isso que você fez, você está poupando, você está ganhando anos de vida com qualidade. Mais que a longevidade, eu posso dizer que a gente está indo para o envelhecimento proativo. Assim, vamos citar aqui o Abílio Diniz, um grande empresário, um empreendedor nato, mas que cuidava da saúde dele como primorosamente. Sim. E deixou ali a lição, que mesmo na véspera de morrer, de falecer, ele estava ali com a família na neve, teve uma pneumonia e foi o desfecho dele, mas ele morreu vivo. Então, quando a morte chegar, que ela me encontre vivo, não em cima de uma cama jogado. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. Uhum. E o que for possível para você ter essa visão de investir o seu capital, 10% que seja, 10%, nesse dízimo que deve ser seu, de investir em você. Sim. Então, vou comprar um tênis. Compra um tênis bacana, isso vai estimular, mas usa o tênis. Compra uma bike, mas vai usar essa bike. Essa é a mensagem. Então, para isso, para prevenção, existe já uma estatística, Anderson, de que eu vou investir 1 para 6. Né? Se eu vou cuidar, por exemplo, não cuido do diabetes, o olho vai sangrar. E um procedimento de retina custa de 20 a 30 mil reais. Quando que uma consulta, ou um suplemento, ou uma dieta não seria tudo isso, nessa linha do tempo, né? Sim. E eu quero te fazer uma proposta, então. Não pode sair daqui sem essa proposta, né? Como você monitora o seu treino num relógio, que você disse que as marcas hoje ainda estão mais afinadas a Garmin, não vamos fazer propaganda, mas você disse que o propósito dele é mais para esse fim. Sim. Você ainda não monitorizou o nível de glicemia. E aí, talvez seja uma outra visão, um refinamento. Eu sei que você deve ter uma glicose muito top, mas eu vou colocar um sensor contínuo em você, se você aceitar. Uhum. Você fica 14 dias monitorado, vai treinar, vai ter uma vida normal e a gente fica monitorando a tua glicemia. Como é que é o comportamento no estresse? Como é o comportamento quando dorme? Quando é o comportamento quando você, às vezes, fica resfriado? Porque muitas pessoas, às vezes, perguntam assim, é só caloria. Então eu vou fazer um déficit calórico e vou emagrecer. Nem sempre é isso. Porque 100 calorias de Coca-Cola é diferente de 100 calorias de castanha do Pará. Uhum. Aqui tem uma informação anti-inflamatória de nutrientes. Aqui tem uma informação inflamatória. Então essa informação ela não é contabilizada em calorias, mas ela é contabilizada em mensagens para hormônios. E aí você consegue otimizar quando você entende essa resposta de um alimento em você. Um exemplo, pitaia é legal, eu quero introduzir um pouquinho mais de carbo. Mas se você vai fazer o arroz, mas antes do arroz vem a sequência da salada, com azeite, com limão, com sementes, que você deve fazer isso. Sim. A resposta glicêmica é diferente. Não tem pico de glicose e não tem pico de insulina guardando na gordurinha se você tiver parado. Entendeu? E aí a gente consegue analisar isso. Legal.
Talvez você seja o cara fantástico, 100% dentro do alvo, mesmo nas exceções, talvez. Mas a gente vai te passar esses dados, né? E tem um outro dado também, que é o seguinte, esse é o nível glicêmico. Hoje já se discute usar isso em performance de grandes atletas, para gerar dados, para poder trabalhar exatamente na dieta, na qualidade do sono. Às vezes você dormindo, você atinge um pico de cortisol e, consequentemente, acorda com a glicose mais alta. E isso repercute ao longo do seu dia. E aí você melhorando essa regeneração da noite, com o nível de cortisol que tem que atingir um nadir, que é a queda, você consegue no outro dia, se a gente regular isso, melhorar também os efeitos sobre o treino. Um outro ponto, quanto mais músculo, mais usina queimadora de glicose, mais o músculo, mais um órgão endócrino funcionando a seu favor. E você tem a liberdade de comer, fazer sua exceção e aquilo não impactar, foi só um momento. Sim. Então, se você quer comer um pouco mais, né, um pouco mais de carbo, você tem que merecer isso. Então diz assim, o Dr. Wilde, ele é carbo terrorista. Eu digo, não. Mas quem vem aqui está acima do peso, nesse momento você disse, vou fazer uma restrição. Sim. Mas se você ganhar músculo e merecer isso, você merece um pouquinho também de mais carboidratos. É como ele falou, tem o dia que ele tem uma dieta específica para um treino. E a dieta, ela é dinâmica, baseada no resultado naquele momento que você quer. Sim. Eu aprendi muito contigo hoje aqui. E tu topa esse desafio, então? Top. Você tá vindo de você, eu É? topo. Então E aperte quanto mais aqui, que informações, a gente vai quanto fazer... mais informações, melhor. A gente vai fazer isso aí numa dinâmica, onde a gente vai filmar, se você permitir, Tranquilo. e mostrar aí como é que se faz a prevenção de saúde verdadeira. Legal. Né? É no dia a dia, é na disciplina, Sim. é nesse cuidado intenso que você tem, sabendo que você vai chegar em um propósito que envolve estética. Sim. Você tá bem pra caramba, cara. Parabéns. Obrigado. Né? Continue assim. E eu quero estar mais junto para poder me inspirar mais e a gente trazer mais gente para esse time aqui. Sem dúvida. Eu fico feliz de ver tu falando sobre tanta tecnologia que tem aqui na nossa cidade. Não era do meu conhecimento, por exemplo. A gente vê muita gente que quer performar melhor, que tem muita curiosidade sobre isso. E quando você tem alguém local, você consegue uma consulta presencial, tudo já muda, né? E você vive o esporte também. Isso é legal. Então você tem propriedade para falar sobre muito dessas áreas aí. Então vamos se aproximar sim, conta comigo nesse sentido. Quero ver você correndo. Bora. Você fala, 2 desafios, você tá fazendo um para mim, eu tô te devolvendo outro. Então assim, a corrida, ela tem de fato o que você falou. Às vezes você fica, tô sentindo uma dor ali, outra aqui, né? Tem até a regra dos 10. Você tem que correr 10 minutos com todas as dores que você estiver sentindo, que vai passar, e passa. Então, assim, ela vai te trazer um prazer, uma endorfina no final, que é muito mais compensatória. Vencer os 10 minutos. Vence os 10 minutos, isso. Eu já ouvi e serviu muito para mim. E esse merecimento do carbo que você falou, eu tenho essa autocobrança e eu transfiro ela para o cardio. Então, eu faço a dieta, final de semana me permito legal. Tenho uma esposa também que me cobra disso. Então, assim, não tenho essa neura de jeito nenhum, mas eu tento fazer com que o peso da balança pese mais para o lado saudável da coisa. O peso não pode pesar mais nessa balança dupla por um lado onde o resultado não vai me agradar. E não vai agradar meu corpo, não vai me fazer bem a longo prazo. Então, essa é a minha cultura, vamos dizer assim, é isso que eu levo para o dia a dia. Tenho os meus sacrifícios, mas eles hoje viraram prazer, de fato. Correr, acordar cedo, participo de um grupo onde as pessoas acordam 4h30 para correr. Eu não acordo tão cedo. Então, eu que admiro eles. 4h30, eles já estão lá, prontos para correr. Então, eu não consigo e faço meu horário, eu corro solo. Mas o importante é você ir no horário que você, né, se sinta bem. Então, assim, espero que todo mundo tenha acolhido, de fato, uma mensagem nesse sentido, sem forçação de barra, não é isso. Eu estou contando, de fato, a minha história, o quanto o autocuidado cruza com a minha vida hoje, tanto no empreendedorismo, no lado familiar. Eu me sinto bem, tenho meus problemas de saúde também, né? Assim, uma hora a gente sente uma dor muscular, mas são problemas totalmente remediáveis e que muitas vezes vêm de um grau de intensidade de exercício maior do que você pode fazer naquele momento. Então, a corrida me trouxe uma escola nesse sentido também. Mas é bom, é um caminho sem volta, de fato. Anderson, eu só tenho que te agradecer a todos que estão aqui nos bastidores, tá?
Leon, a Ana, a equipe do Leon, Isso aí. tá? Agradecer. E fica então esse desafio duplo. A gente vai conversar a respeito disso aí. Agradecer pelos brindes, tá? Ali tem um outro brinde ali seu, depois você... Track Field tem um incentivo para você Certo. continuar em alta performance. E na Copa tem um café que você ama e chocolate zero açúcar, zero lactose. Top. Uma linha So Good, que a gente chama, que é uma linha da Copenhague aí, que é totalmente... Você pode se permitir, sem exagero. Ok. Hoje eu posso. Pode. Eu tô treino bem de você fazer minhas sessões, você fazer escolhas melhores hoje. E eu agradeço. Legal. Eu agradeço pelo presente. Satisfação. Pessoal, stay wild.